Vamos lá então tirar as dúvidas aqui que tu enviaste por mensagem ontem. Começando aqui pela prova modelo número 2, Exame Nacional, exercício 5, que tu descreveste que era da página 385, mas na verdade é da página 305. O que é que diz? De uma função quadrática f, sabe-se que a concavidade do seu gráfico está voltada para cima, 0 e π são os zeros de f. Qual o valor do limite? Portanto, eu vou aqui. Portanto, qual é o valor do limite quando x tende para 0 de f de x sobre seno de x? Aqui também não diz, eu disse que dizia qual é o valor do limite, mas diz qual pode ser o valor do limite, que é bem diferente, já vais perceber porquê. Bom, este exercício é muito complexo, isto envolve aqui o conhecimento de uma propriedade do 10º ano, pelo facto de dizer que f é uma função quadrática e que 0 e π são os zeros de f. Vou aqui representar, 0 e π são os zeros de f, o gráfico desta função f é uma parábola, que tem a concavidade voltada para cima. Okay. Isso implica, segundo a fatorização de polinómios, que esta função é da forma a x menos 0, pelo facto do 0 ser um zero da função, e x menos π, pelo facto do π ser zero da função. Ora, este a nós não temos forma de o determinar, para isso precisávamos de um ponto do gráfico de f que não fosse, claro, o 0 e o π, outro ponto diferente. Sendo assim, usando essa informação aqui no cálculo desse limite, vamos ficar com o limite quando x tende para 0, de a, x menos 0, x menos π, sobre seno de x. Portanto, ficamos com o limite quando x tende para 0, de a, x, x menos π, sobre seno de x. Ora, se eu substituir, vai dar aqui uma indeterminação tipo 0 sobre 0. Como temos funções trigonométricas, aplicamos limite notável. O limite notável das trigonométricas encaixa perfeitamente aqui nesta indeterminação. O x já está a tender para o sítio certo. A única coisa que falta aqui é, no fundo, ter seno de x sobre x. Isto é fácil, basta dividir ambos os membros da fração por x. Ficamos ali em cima com ax, x menos π sobre x, tudo sobre seno de x sobre x. Okay? Este x corta com este. Substituindo então, aqui já sabemos que vai dar 1, claro, é o limite notável. E aqui vai ficar então a vezes 0 menos π, que ficará então menos aπ. Okay? Uma vez que o a é um número positivo, uma vez que a concavidade do gráfico de f está voltada para cima, chegamos à conclusão que este limite tem que ser negativo. Não é? Porque o a é positivo, portanto isto vai ser negativo. Ora, o único, ou os únicos dois casos possíveis são o A e o B. O A não pode ser porque... A opção A não pode ser porque o limite não pode ser menos infinito, uma vez que o número A é um número real e o número real vezes π dá um número real, não dá infinito. A única opção possível é a opção B. Aliás, se o A, que é um parâmetro que eu não consigo descobrir, se ele valer exatamente 2 sobre π, o limite vai dar menos 2, ok? Bom, mas este exercício também não é necessário ter grande preocupação com ele. Relativamente à próxima dúvida, só aqui pesquisar rapidamente. Próxima dúvida é o exercício 6.2 da página 311. Deixa eu procurar. O 6.2, o que é que fala? Pede para mostrar que o volume do poliedro V, A, B, C, D, E, F, G, H, portanto, no fundo, do sólido que está ali, é dado em centímetros cúbicos e em função de alfa. Peço desculpa, é o 6.2. Eu estava aqui a ver, ou é o 6.1? Não, é o 6.2. 6.1 está feito. Ok, é o 6.1 da página 311. 6.2 da página 311, que diz: admita agora que o poliedro anterior se encontra num referencial ortonormal ao XYZ. Sabe-se que, portanto, vamos por aqui, 6.2, na página 311.
Portanto, sabe-se que 3x menos 3y igual a 10 e que 8y mais 5z igual a 0. É a condição que define a reta VC. Podemos escrever esta condição também nesta forma, não é? Forma de um sistema. 3x menos 3y igual a 10 e 8y mais 5z igual a 0. Mais, temos ainda que a equação 3x 13x digo, mais 5y menos 5z igual a 0 é a equação do plano beta que contém a reta VB. Ok, portanto, a equação do plano beta e esta aqui é a equação da reta VC. Sabemos ainda que o plano beta contém a reta VB. Ok. Justifique que a reta VC é concorrente, mas não perpendicular ao plano beta e determine as coordenadas do ponto V sem usar a calculadora. Ok, portanto, pede para justificar que a reta VC é concorrente com o plano beta, mas não perpendicular. Ora, isso implica que, portanto, a reta VC é perpendicular com... a reta VC é concorrente, mas não perpendicular com o plano beta. Sim, no fundo, a reta VC e o plano beta acabam, no fundo, por se intersetar no ponto V. Repara que o plano beta, como contém a reta VB, segundo a informação que nós temos, automaticamente a reta VC vai intersetar o plano no ponto V. Ok? Agora, portanto, a reta VC é concorrente com o plano beta. No entanto, não é perpendicular, pois os vetores... Nós também podemos fazer isto de outra forma, pois os vetores normal do plano e diretor da reta não são vetores colineares. Não é? Uma reta é perpendicular a um plano se o vetor diretor da reta e o vetor normal do plano são colineares. De qualquer forma, o exercício poderia ser feito de outra forma. Podíamos tirar aqui o vetor normal ao plano beta e o vetor normal ao plano beta é o vetor de coordenadas 13, 5, menos 5. Poderíamos tirar aqui o vetor diretor da reta, vetor U. Agora, aqui a questão está como tirar daqui o vetor U. Ora, nós temos aqui uma condição que define a reta. No fundo, esta forma de escrever, de definir a reta, é no fundo defini-lo como a interseção entre dois planos. Temos aqui um plano, temos aqui outro plano. Como é que nós, a partir daqui, conseguimos tirar o vetor diretor da reta? Ora, temos que resolver um pouco mais esse sistema. Vamos aqui a cálculos auxiliares, resolver o sistema. Portanto, ficamos com 3x menos 3y igual a 10. E aqui 8y mais 5z igual a 0. Portanto ficamos aqui com... resolvendo um bocadinho aqui este sistema, podemos resolvê-lo em ordem a y, por exemplo. Ficamos com 8 aqui, a equação de baixo. 8y igual a menos 5z. Ou seja, ficamos com y igual a menos 5 oitavos de z. Se formos ali substituir, ficamos com 3x menos 3 vezes menos 5 oitavos de z igual a 10. Ficamos com, ora, 3x mais 15 oitavos de z igual a 10. Se resolvermos, bom, está a ficar aqui um bocado confuso. Se resolvermos em ordem a x, ficamos com x igual a menos 5 oitavos de z mais 10 sobre 3. E aqui temos o y igual
a menos 5 oitavos de z, ok? Ora, sendo assim, o que é que nós acabamos de descobrir? Que todos os pontos da reta, desta reta, não é? Definida por esta condição, são da forma x, y, z, em que o x é menos 5 oitavos de z mais 10 terços, em que o y é menos 5 oitavos de z e em que o z é z. Ora, nós aqui o que temos é a família de pontos da reta. Portanto, o que nós pretendemos agora para definir a reta é, por exemplo, dois pontos. Podíamos atribuir dois valores diferentes ao z, portanto, atribuímos, por exemplo, ao z 1 e aí iríamos obter um ponto da reta. Se atribuíssemos ao z o valor 2, iríamos obter outro ponto diferente da reta. Eu vou fazer isto de forma diferente. Vou separar de cada componente de cada componente o termo independente do termo com incógnita. Portanto, da primeira componente ficamos com o 10 terços, da segunda componente com o 0, da terceira 0, e depois ficamos com menos 5 oitavos de z, menos 5 oitavos de z e z, ok? Com z pertencente a R. Ora, ficamos então aqui com o 10 terços 0, 0, mais z, menos 5 oitavos, menos 5 oitavos e 1. Portanto, foi só passar o z cá para fora, com z pertencente a R. E ficamos aqui então com um ponto e com um vetor diretor da reta, tá bom? Portanto, o vetor diretor da reta pode ser o vetor de coordenadas menos 5 oitavos, menos 5 oitavos, 1. Ora, é fácil verificar que a reta de facto é concorrente com o plano, pois o vetor normal do plano e o vetor diretor da reta não são vetores perpendiculares, não é? Nós sabemos que para a reta, vou só aqui fazer um esquema rápido, para que a reta seja paralela ao plano, não é? É preciso que o vetor diretor da reta e o vetor normal do plano sejam vetores perpendiculares, certo? Se fizermos o produto escalar entre estes dois vetores, vamos ver que o produto escalar não é zero, logo a reta não é paralela ao plano. Se não é paralela ao plano, tem que ser concorrente. Agora a questão é, dentro do concorrente, temos o oblíquo e o perpendicular. Qual é neste caso? Para que a reta seja perpendicular ao plano, é preciso que o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano sejam colineares. Também dá para facilmente verificar aqui que estes vetores não têm coordenadas múltiplas e, portanto, não são colineares. Logo, a reta é concorrente ao plano, mas oblíqua. Essa era outra forma de justificar. Depois, pede ainda para determinar as coordenadas do ponto V, que no fundo é o ponto de interseção da reta CAV com o plano beta. Ok? Então é isso que vamos fazer. Ora, vou só aqui apagar esta parte. Portanto, pretendemos então o ponto de interseção da reta VC com o plano beta. Aqui temos a condição que define a reta VC, aqui temos a condição que define o plano beta. O que nós poderemos fazer então é, ou aproveitamos a equação vetorial que eu já defini da reta VC e a partir daí descobrimos o ponto genérico da reta e depois vamos à equação do plano determinar o k, ou então o que poderemos fazer aqui é usar já esta equação cartesiana ou esta condição cartesiana para a reta VC, juntar a condição cartesiana do plano e descobrir o ponto V, porque no fundo o ponto V é o ponto de coordenadas x, y, z, que no fundo, por pertencer à reta, as suas coordenadas têm que verificar esta relação. E por pertencer ao plano, tem que verificar aquela relação ali, da equação do plano. Portanto, 13x mais 5y menos 5z igual a 0. Portanto, resolvendo a equação
resolvendo a equação que está aqui, portanto, uma das equações em ordem, uma das incógnitas, por exemplo, resolvendo em ordem a x, a equação superior, ficamos com 3x igual a 3y mais 10. Ficamos com x igual a y mais 10 terços. Bom, o que é que vamos fazer agora? Depois de resolvermos uma equação em ordem a uma incógnita, esquecemos esta equação completamente, vamos às outras duas equações e substituímos o x por y mais 10 terços. Na equação do meio não temos não temos x, na equação inferior é que temos. Portanto, vamos ficar com a equação do meio exatamente como está. A equação inferior, vamos substituir o x por y mais 10 terços. Ok? O x por y mais 10 terços, y fica y, menos 5z igual a 0. Ora, agora olhando para estas duas equações, no fundo só temos duas incógnitas. O que nós temos que fazer aqui é resolver este sistema. Bom, aqui há um pequeno erro, que me enganei a passar, que é 5z. Então, como é que vai ficar isto? Vamos ficar com 8y igual a menos 5z. Aqui embaixo ficamos com 13y mais 130 sobre 3 mais 5y menos 5z igual a 0. Portanto, ficamos com, vamos reduzir aqui ao mesmo denominador, 3 vezes 13 dá 39, 39y, mais 130, mais 15y, menos 15z igual a 0. Ficamos ali com y igual a menos 5 oitavos de z. Então podemos ir aqui à equação de baixo e substituir o y por menos 5 oitavos de z. Portanto, ficamos com 39 vezes menos 5 oitavos de z mais 130 mais 15 vezes menos 5 oitavos de z menos 15z igual a 0. Ou seja, resolvendo aqui a equação, ora 39 vezes menos 5 menos 195, portanto ficamos aqui com menos 195 sobre 8z mais 130, ok, 15 vezes 5, 75, menos 75 oitavos de z, menos 15z igual a 0. Portanto, juntando aqui o menos 195 oitavos com menos 75 oitavos com menos 15, portanto, menos 195 oitavos menos, estou aqui a fazer as contas, menos 75 oitavos menos 15, ficamos com menos 195 quartos, portanto, menos 195 quartos de z igual a menos 130, ou seja, z igual, portanto, 4 vezes 130 dá 520, 520 sobre 195. Dá a módica quantia de 8 terços. O z é então igual a 8 terços. O z já está identificado, falta-nos agora o y. O y vai ser igual a menos 5 terços. E o x vai ser igual a... Ora, o x vai ser igual, portanto, x está cá atrás. Y mais 10 terços, portanto, menos 5 terços mais 10 terços dá 5 terços. Ok? Pronto, isto está aqui as coordenadas, então aqui as coordenadas então, do ponto V. Ok? Passando para a próxima dúvida. Só aqui apagar
tudo isto. Alguma dúvida, só voltas a ver o vídeo. Passando aqui para a próxima dúvida. Ora, a próxima dúvida, vou só aqui confirmar. Portanto, 6.2, página 318, exercício 8. Vamos ver o 318. Página 318, exercício 8. Esse que é o último, exato. Ok. Portanto, seja aí a unidade imaginária em si e considere a sucessão definida por A de 1. Portanto, temos que pôr aqui, portanto, exercício 8. Portanto, é uma sucessão definida por recorrência, em que o primeiro termo é igual a 2 e o A de n é igual a de n menos 1 mais i elevado a 103. Isto com n maior ou igual a 2. Ok. Aqui é igual a soma dos 20 primeiros termos desta sucessão A de n. Se me estão aqui a pedir a soma dos 20 primeiros termos desta sucessão, é porque muito provavelmente esta sucessão é uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica. Ora, eu acho que a primeira coisa que devíamos fazer era perceber quanto é que é o i elevado a 103. E, portanto, o i elevado a 103, vamos fazer aqui à parte, 103 a dividir por 4, ora, dá 25, e aqui temos resto 3. Portanto, no fundo, o i elevado a 103 é igual ao i elevado a 4 vezes 25 mais 3. No fundo, é igual ao i ao cubo, e o i ao cubo é o menos i. Ok? Então, ficamos com a seguinte sucessão. Portanto, o a de 1 é igual a 2, e o a de n é igual ao a de n menos 1 menos i. Ora, será que esta sucessão é uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica? Ora, se nós repararmos com cuidado, uma sucessão é uma progressão aritmética se a diferença entre dois termos consecutivos, é o que está na definição, se a diferença entre dois termos consecutivos for constante, for uma constante, for um número. Ora, esta diferença entre dois termos consecutivos que nós normalmente representamos por a de n mais 1 menos a de n, temos aqui o número n, temos aqui o número n mais 1, aqui temos o número n menos 1. Fazemos aqui a diferença entre estes dois, entre o termo de ordem n mais 1 e o termo de ordem n, são dois termos consecutivos, de facto. Mas há outra forma de representar termos consecutivos. Podemos representar, por exemplo, a diferença entre o a de n mais 2 e o a de n mais 1, ou a diferença entre o a de n e o a de n menos 1. Portanto, são também dois termos consecutivos. Há várias formas de representar dois termos consecutivos. Ora, se nós olharmos para aqui, para a forma como a sucessão se constrói, ao passarmos, portanto, nós sabemos que o a de n é igual ao a de n menos 1 menos i, ao passarmos aqui o a de n menos 1 para o primeiro membro, ficamos com a de n menos 1, a de n menos a de n menos 1 igual a menos i. E, portanto, temos aqui que a diferença entre dois termos consecutivos é menos i, é uma razão. Então, de facto, a de n é uma progressão aritmética de razão menos i. Ora, queremos saber então qual é a soma dos 20 termos desta progressão aritmética. Convém termos o termo geral. Vamos só determinar o termo geral desta progressão aritmética. Segundo a fórmula, a de n é igual a de 1 mais n menos 1 vezes a razão. Neste caso, o termo geral será a de n igual ao a de 1, que é 2, mais n menos 1 vezes menos i. Será dado por 2, menos in mais i. Ok? Ora, nós queremos então determinar a soma dos 20 primeiros termos, cuja fórmula é dada por a de 1 mais a de 20 sobre 2 vezes 20. Portanto, será igual, o a de 1, que é o primeiro termo, é 2. O a de 20, temos aqui a calcular o termo de ordem 20. Atendendo ao termo geral, será dado por 2 menos i
vezes 20 mais i, que será igual a 2 menos 19i. Portanto, fica 2 mais 2 menos 19i, tudo sobre 2, vezes 20. Será então igual a 4 menos 19i sobre 2 vezes 20. Bom, o que é que vamos ter aqui? Vamos ter então 80 menos, agora 380, se não estou em erro, e, volta aqui a dividir por 2, o que dá igual a 40 menos 190i. Bom, acho que não me enganei ali a fazer as contas. Ok, então a opção correta é a opção B. Está concluído. Mas, passando agora para os exames tipo. Penso que é... calma, falta aqui uma dúvida. Calhamaço, complexos, exercício 79.4. Vamos lá ver o que é que diz o exercício 79.4. Ora... Bom, 79.4. Vou apagar aqui esta parte. 79.4. Temos uma função definida por ramos. A função f de x igual a 2 mais x ao cubo é x quadrado é x mais 2, é elevado a x mais 2. Isto se x for menor ou igual a 0. E temos 3x menos seno de x sobre x se x for maior que 0. Okay? Portanto, na 79.4 o que é que pede? Mostra que o grafo da função f admite duas assíntotas. Escreve as suas equações. Portanto, vamos estudar as assíntotas do gráfico de f. Começando pelas assíntotas verticais. Penso que as assíntotas verticais não há necessidade de fazer, porque nós já provamos na 79.1 que a função f é uma função contínua em R. Okay? Então dizemos que, como f é contínua em R, o seu gráfico não admite assíntotas verticais. Pronto. Assíntotas não verticais. Ora, neste caso, vamos fazer a procura das assíntotas quando o x tende para menos infinito e quando o x tende para mais infinito. Não é? Uma vez que o domínio permite essa procura. Portanto, começando quando o x tende para mais infinito. Ora, o declive da assíntota será dado pelo limite de f de x sobre x, quando o x tende para mais infinito, que será igual ao limite, quando o x tende para mais infinito, de... Ora, quando x tende para mais infinito, vamos ter que escolher aqui o ramo inferior. Portanto, ficamos com 3x menos o seno de x sobre x, tudo sobre x. Isto vai ser igual, então, ao limite, quando o x tende para menos infinito, para mais infinito, digo. Aplicando aqui a regra do pneu, ficamos com 3x menos seno de x sobre x quadrado. Ora, temos então aqui a situação. Portanto, vamos ficar com o limite, quando x é mais infinito. 3 vezes mais infinito dá mais infinito. Seno de mais infinito não existe, mas sei que seno de mais infinito será um número entre menos 1 e 1, mas que não sabemos qual é. E, portanto, o número entre menos 1 e 1, aqui com o mais infinito dá mais infinito, sobre mais infinito é uma indeterminação de facto. Claro que, nesta indeterminação, não estão envolvidas funções trigonométricas, porque a indeterminação surge por causa aqui do 3x e do x quadrado. E estes dois é que vão dar infinito sobre infinito. Ora, vamos ter que separar aqui... a fração. Ok.
Então, este corta com este aqui. Aqui ficamos então com 3 sobre mais infinito. E aqui vem um dos casos mais particulares dos limites das funções trigonométricas. De facto, o limite de seno de x não existe quando x tende para mais infinito. O mesmo acontece com o cosseno e com a tangente. No entanto, o seno e o cosseno são funções limitadas. Portanto, o seno de mais infinito é um número que está entre menos 1 e 1. E qualquer número entre menos 1 e 1 a dividir por mais infinito está sempre zero. É preciso justificar um bocadinho isso. Okay? Temos que pôr o seguinte. Note-se que qualquer que seja o x pertencente a R, o seno de x está entre menos 1 e 1. Ou seja, ok, então falta aqui recuar, ou seja, a função y igual a seno de x é limitada. Assim, o limite, quando x tende para mais infinito, de seno de x sobre x quadrado é igual a zero, não é? Porque temos aqui um número entre menos 1 e 1 a dividir por mais infinito e, portanto, dá zero. Ora, ficamos então aqui com 3 sobre mais infinito, que dá 0, menos 0. Portanto, ficamos com 0. Temos então declive igual a 0. Relativamente ao b, ora, como o declive é 0, ficamos com o limite f de x quando x tende para mais infinito. E ficamos então com o limite de 3x menos seno de x sobre x quando x tende para mais infinito. Portanto, o que temos que fazer aqui é decompor a fração e, pela mesma justificação que demos há pouco, este limite é zero, não é? O limite do seno de x sobre x. Então ficamos com 3 menos 0, que é igual a 3. Então ficamos com a reta y igual a 3, como sendo a assíntota horizontal, quando x tende para mais infinito. Agora, falta fazer a procura da assíntota quando x tende para menos infinito. Vou só aqui apagar o que se fez. Portanto, assíntota quando x tende para menos infinito. Vamos começar pelo m. O m será igual ao limite, quando x tende para menos infinito, de f de x sobre x vai ser igual ao limite, quando x tende para menos infinito, de 2 mais x ao cubo é elevado a x mais 2 sobre x. Abrindo aqui a fração, ficamos com 2 sobre x mais o limite, quando x tende para menos infinito, de x ao cubo é elevado a x mais 2 sobre x. Descortam. Ficamos então com 2 sobre mais infinito, aqui no primeiro caso, mais o limite, x ao quadrado é elevado a x mais 2. No entanto, estes cortes que fizemos não resolveram aqui a indeterminação. Porquê? Bom, aqui dá 0. Aqui, se eu substituir, o que é que isto vai dar? É elevado a menos infinito, que dá 0. E aqui vai ficar menos infinito ao quadrado, que dá mais infinito. Mais infinito vezes 0 é uma indeterminação. No entanto, como existem funções exponenciais envolvidas nesta indeterminação, vamos aplicar limite notável, em princípio, e a primeira coisa que eu devo fazer é tentar modificar esta indeterminação, porque os limites notáveis para as exponenciais são para resolver indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então vamos modificar aquela indeterminação, vamos passar de infinito vezes 0 para infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Temos que passar alguém a dividir. A questão é quem é que vamos passar a dividir. Neste caso parece-me fácil passar a função exponencial. E até me parece adequado, porque é a função que está a tender para 0. Não é que seja sempre assim, não é sempre a função que tende para 0 que vai para dividir, para o denominador, mas no caso das exponenciais, quando o x tende para infinito, normalmente funciona. Bom, vamos ver o que vai acontecer então.
vai ficar e elevado a menos x, tenho que trocar o sinal do expoente. E eu aqui, bom, talvez seja melhor não fazer isto tão rápido. Portanto, eu vou fazer, antes de passar lá para baixo a dividir, vou fazer aqui uma separação. Aqui do e elevado a x mais 2 vou abrir ali o expoente e agora vou passar a e elevado a x lá para baixo a dividir. Portanto, ficamos com o limite, quando o x tende para menos infinito. Aqui o e quadrado pode ir cá para fora, uma constante, não está a ser afetada pelo limite. E aqui vamos ficar com e elevado a menos x. Pronto, agora já temos uma intervenção do tipo infinito sobre e elevado a mais infinito também dá infinito. Infinito sobre infinito, já estamos a ver qual é o limite notável a aplicar. O x não está a tender para o sítio certo, porque devia estar a tender para mais infinito. Fazemos uma mudança de variável. A mudança de variável será y igual a menos x, uma vez que queremos mudar de menos infinito para mais infinito. Portanto, quando o x tende para menos infinito, nessas condições o y passa a tender para mais infinito. Portanto, ficamos então aqui com menos y ao quadrado sobre e elevado a y. Ou seja, fica e quadrado vezes o limite, quando o y tende para mais infinito, de y ao quadrado sobre e elevado a y. Portanto, fica e quadrado vezes. O que é que podemos fazer aqui? Inverter a fração para ficarmos com exatamente o limite notável. Portanto, é elevado a y sobre y ao quadrado. Nós sabemos que o valor daquele limite é mais infinito. Fica e quadrado vezes 1 sobre mais infinito, que dá 0. Temos também, se tivermos, temos também uma assinta horizontal. Bom, vamos ao b. O b será igual ao limite, quando o x tende para menos infinito, de f de x menos mx. Neste caso, o declive é 0, por isso aquele mx não tem qualquer importância. Portanto, de 2 mais x ao cubo é elevado a x mais 2. Vamos ter aqui uma interminação, infinito vezes 0. É exatamente a mesma ideia, vamos aplicar exatamente o mesmo método de resolução. Só vamos tirar o 2 lá para fora a multiplicar. Aqui vai ficar o e quadrado vezes o limite de x ao cubo vezes e elevado a x. Ok? Fiz exatamente os mesmos truques que se fizeram aqui para resolver aquele limite. E agora passamos a dividir, vai ficar 2 mais e quadrado vezes o limite de x ao cubo sobre e elevado a menos x, quando x tende para menos infinito. Fazemos a mudança de variável e este limite vai acontecer exatamente o mesmo que aconteceu aqui. Ok? Quando chegamos aqui, fizemos a mudança de variável, é exatamente igual, só vai ficar aqui e elevado a y sobre y ao cubo, mas vai dar 0, mais uma vez, e portanto vamos ficar aqui com 2. Ficamos então com a reta y igual a 2, como sendo a assíntota horizontal quando o x tende para menos infinito. Passando agora para as provas modelo. Ora, relativamente às provas modelo, vamos ver as dúvidas que temos sobre isso. Exame tipo 1. Ora, exame tipo 1. Cá está ele. Primeira dúvida. Grupo 2, exercício 7. Vamos aqui. Portanto. Aqui, exame tipo 1. O exercício 7 do grupo 2. Ok. Grupo 2, exercício 7. Vamos procurar. Ok. Todo. Então o que é que nós temos? Considera a função f do domínio R definida por f de x. Portanto, f de x igual a 3 seno de 2x. Ok.
Determina as soluções da equação f de x igual a menos 3 seno de x pertencentes ao intervalo de menos 2π a π meios. Portanto, vamos lá então encontrar as soluções da equação f de x igual a menos 3 seno de x. Isto para x pertencente ao intervalo de menos 2π a π meios. Ora, isto vai ser equivalente a ter 3 seno de 2x, a expressão analítica da função f, igual a menos 3 seno de x para x pertencente ao intervalo de menos 2π a π meios. Ora, o que é que nós podemos fazer aqui? Cortar aqui estes 3 e ficamos com seno de 2x igual a menos seno de x. Ora, portanto, aqui a equação está praticamente equilibrada, só há aqui este menos que não nos permite equilibrar a equação. O que eu posso fazer é colocar o ângulo aqui do seno num quadrante que garanta que o seno seja negativo. Por exemplo, o menos x é um ângulo que está no quarto quadrante e, portanto, o seno já será negativo. Ora, ficamos com seno de 2x igual ao seno de menos x. E agora, como a equação já está equilibrada, podemos aplicar a fórmula. Portanto, o 2x é igual a menos x mais 2kπ, ou o 2x é igual a π menos x mais 2kπ, com k pertencente a z, e x pertencente ao intervalo de menos 2π a π meios. Portanto, ficamos aqui com 3x igual a 2kπ sobre nada, ou 2x igual a π mais x mais 2kπ, k pertence a z, x pertence ao intervalo de menos 2π a π meios. Sendo assim, x será igual a 2kπ sobre 3, ou, ora, este x vai passar aqui para o primeiro membro, ficamos com 2x menos x, e portanto ficamos com x, igual a π mais 2kπ, com k pertencente a z, e x pertencente ao intervalo de menos 2π a π meios. Agora só temos que descobrir as soluções desta equação que pertencem a este intervalo. Se o k for 0, então ficamos com a solução x igual a 0 ou x igual a π. Π está fora daquele intervalo, portanto não interessa, esta está dentro do intervalo. Se o k for 1, então ficamos com x igual a 2π terços, que está fora daquele intervalo, ou x igual a 3π, que também está fora do intervalo. Voltamos para o k negativo, k's negativos, então fica x igual a menos 2π terços, que está dentro do intervalo, ou x igual a menos π, que também está dentro do intervalo. Se k for menos 2, ficamos com x igual a menos 4π terços, está dentro do intervalo, ou x igual a... Aqui ficamos com menos 4, menos 3, menos 3π, que está fora do intervalo. Se o k for menos 3, então ficamos com x igual a menos 6π sobre 3, que dá exatamente menos 2π, está dentro, ou x igual a, ora, menos 6 menos 5, menos 5π, portanto está fora. Conjunto de solução desta equação, então, é o menos 2π, o menos 4π terços, o menos π, o menos 2π terços, o 0, e está. São estas as soluções da equação. Okay? Relativamente aqui ao 7.2, na figura está representada uma semicircunferência de diâmetro AC e o trapézio retângulo OPQR. Ok. Sabe-se que os pontos P e Q pertencem à semicircunferência. A distância que vai de A a C é igual a 4. Estava aqui a pensar, talvez seja melhor fazer o desenho da figura. Eu vou tentar aqui rapidamente representar a imagem, porque
é mais fácil para explicar. Portanto, a imagem. Ora, vamos lá então aqui. Ok, temos aqui ainda. Portanto, vou marcar aqui o diâmetro. Depois temos que ir aqui ao centro. Mais ou menos isto. Marcar aqui o ponto. Tá. E agora falta o B. E está. Agora ok. Então temos aqui o ponto C, o ponto A, o ponto P. Aqui temos o ângulo alfa. Aqui temos o O. Aqui temos o B. Aqui temos o Q. Aqui temos o R. E, portanto, o que nós temos ali representado, assombreado, é esta região. Ok? Bom, vamos lá. Ora, o que nós sabemos então é que a distância que vai do C ao A é igual a 4. A distância da AC é 4, o que implica que o raio aqui desta circunferência seja 2. Portanto, a distância de O a A é 2, a distância de O a P é 2, são todos raios. A distância de C a O também é 2, ok? Mais, seja alfa a amplitude em radianos do ângulo AOP, está ali representado. Determine alfa de modo que o produto escalar entre CP e AO seja igual a menos 2 raiz 3 menos 4. Portanto, o que é que se pretende? O valor aqui do ângulo alfa, de forma a que o produto escalar entre CP e AO, portanto, o vetor CP, vou aqui representá-lo a azul, talvez seja melhor apanhar aqui uma régua. Portanto, estamos a falar deste vetor. Portanto, o vetor CP escalar o vetor AO. Portanto, quero provar que o produto escalar entre esses dois vetores é que é determinar alfa, de modo que o produto escalar seja menos 2 raiz de 3 menos 4. Ora, eu acho que o ideal, não é? Portanto, para calcularmos aqui este produto escalar, CP escalar AO, seria usarmos não o vetor CP, mas decompor o vetor deste CP no vetor CO mais OP. Penso que seria uma boa estratégia. Isto para começarmos a envolver aqui o ângulo alfa. Portanto, o vetor CP decompõe-se no vetor CO mais o vetor OP. Ok? Escalar o vetor AO. Ora, então ficamos com CO escalar AO mais o OP escalar AO.
Ora, o CO escalar AO, portanto, o CO escalar AO, ora, são vetores, vai ser a norma com sentidos opostos, é a norma do CO, vezes a norma do AO, vezes o cosseno de 180, porque são vetores com sentidos opostos, o AO e o CO, mais o OP escalar AO. Portanto, o OP, ficamos então com a norma do OP, vezes a norma do AO, vezes o cosseno do ângulo formado pelos vetores OP e AO. Atenção que para vermos aqui o ângulo formado por esses dois vetores, temos que ter as origens dos dois vetores a coincidir. Portanto, o vetor OP é o vetor que vai daqui até aqui. O vetor AO é o vetor que vai daqui a aqui. Portanto, temos que pegar no vetor AO, fazer uma translação desse vetor, deslocar esse vetor aqui para a esquerda e colocá-lo aqui em cima do vetor, no fundo, OC. Portanto, este é o vetor, no fundo, AO. Assim sim, as origens dos vetores estão a coincidir e agora já posso indicar o ângulo formado por eles, que no fundo é este ângulo que está aqui, que vai ser o π menos alfa, não é? Portanto, temos aqui então vezes o cosseno de π menos alfa. Ora, a norma do vetor CO é 2, porque é o raio. A norma do vetor AO é 2 também, porque é o raio. O cosseno de 180 é menos 1, mais a norma do vetor OP é 2. A norma do vetor AO é 2, vezes o cosseno de π menos alfa. Portanto, ficamos aqui com menos 4, mais 4 cosseno de π menos alfa. Ou seja, menos 4. Π menos alfa é um ângulo do segundo quadrante, o cosseno é negativo, ficamos com menos 4 cosseno de alfa. Portanto, esta é a expressão, no fundo, que representa o produto escalar entre o CP e o AO. Aliás, como sugestão, eles referiam mesmo isto. Agora, só temos que resolver a equação. No fundo, o que nós sabemos é que o CP escalar AO é igual a menos 2 raiz de 3 menos 4. No fundo, vai ser equivalente a ter menos 4 cosseno de alfa é igual a menos 2 raiz de 3 menos 4. Ora, este corta com este. Ficamos então com menos 4 cosseno de alfa igual a menos 2 raiz de 3. Menos 4 vem para aqui a dividir para o segundo membro. Ficamos então com raiz de 3 sobre 2, equilibrando a equação. Ficamos com o cosseno de alfa igual ao cosseno de π sextos. E, portanto, o alfa é igual ao π sextos, ou o alfa é igual ao menos π sextos, mais 2kπ. Isto para alfa pertencente ao intervalo que vai de 0 a π meios. Ora, a única solução da equação que pertence ao intervalo de 0 a π meios é exatamente o alfa igual a π sextos. Então, já descobrimos aqui o valor do alfa, para o qual se tem produto escalar entre CP e AO igual a menos 2 raiz de 3 menos 4. Relativamente ao 7.2.2. Recorrendo à calculadora gráfica, determine entre que valores deve variar alfa, de modo a que a área do trapézio retângulo seja superior a 2. Na sua resposta deve mostrar que a área do trapézio retângulo é dada em função de alfa por f de alfa. Ok, então vamos começar por aí. Vou aqui só apagar o que fizemos até aqui. Portanto, ok, vamos começar então por mostrar, tal como eles indicam, que a área do trapézio OPQR é dada em função de alfa por f de alfa. Ora, nós temos que f de x é igual a 3 seno 2x. Ora, portanto, eu quero provar que a área do trapézio é dada por 3 seno de 2α. Penso que isso não será difícil. A área do trapézio nós sabemos que é dada por base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Ora, a área do trapézio então será dada por área do trapézio ROPQ. A medida da base maior é a distância que vai de Q a P, mais a medida da base menor é a distância que vai de R a O, sobre 2 vezes
A altura é a distância que vai de R até Q. Ora, o que nós precisamos para descobrir estas distâncias todas é de um triângulo retângulo. Claro que o triângulo que nós vamos usar é este triângulo aqui. Este triângulo retângulo aqui. Vou chamar este um ponto K. E, portanto, o triângulo OKP é retângulo. Eu conheço a sua hipotenusa, que é 2. Sei aqui este ângulo agudo, que é α. E, portanto, com a ajuda desse triângulo, vou descobrir os comprimentos que eu pretendo. Portanto, começando, por exemplo, por usar o cosseno de α será igual à medida do cateto adjacente, que é OK, sobre a medida da hipotenusa, que é 2, que implica que a distância que vai de O a K é igual a 2 cosseno de α. Ora, se a medida que vai de O a K é 2 cosseno de α, então a medida que vai de O a R também é 2 cosseno de α. Então cá está. Portanto, ficamos com... Falta-nos só a distância que vai de Q a P, ok, que será o dobro. Portanto, ficamos com... A distância que vai de Q a P é o dobro, no fundo, da distância que vai de R a O, que é 2 cosseno de alfa. Portanto, vou pôr já agora que a distância de Q a P vai ser então 4 cosseno de alfa. Ficamos então com 4 cosseno de alfa mais 2 cosseno de alfa sobre 2 vezes... A distância de R aqui é... Bom, para aí, precisamos do seno. Ora, o seno de alfa será dado pela medida do cateto oposto, que é PK, sobre a hipotenusa, que é 2. Daqui resulta que a distância que vai de P a K é 2 seno de alfa. Portanto, ficamos aqui com 2 seno de alfa, simplificando a expressão. 6 cosseno de alfa sobre 2 vezes 2 seno de alfa será igual a 6 cosseno de alfa seno de alfa. Ora, atendendo à forma da duplicação do ângulo, o 6 é 3 vezes 2 cosseno de alfa seno de alfa e, portanto, temos aqui o nosso seno de 2 alfa. Ficamos com 3 seno de 2 alfa, que é no fundo o f de alfa. Okay? Bom, a primeira parte está. Depois, reproduzir o gráfico que achar necessário para a resolução do problema, bem como assinalar os pontos relevantes. Portanto, como se pretende que a área do trapézio seja superior a 2, no fundo o que se pretende é que o f de alfa seja maior que 2. Ora, o que nós temos que fazer então é representar no referencial, no intervalo entre 0 e π meios, o gráfico da função f de alfa. Não sei sinceramente como é que ele será, estou aqui a inventar, mas depois é preciso pegar na calculadora e retificar isto. Portanto, entre 0 e π meios, porque o alfa varia de 0 até π meios. Portanto, temos aqui a reta y igual a 2, é sempre importante identificar os gráficos das funções representadas. E aqui é y igual a 3 seno de alfa, temos o alfa. Aqui, bolinha aberta, porque o domínio acho que é aberto, exatamente. Aqui também. Depois é só, com a ajuda da calculadora, determinar aqui as coordenadas dos pontos de interseção e, no fundo, indicar o conjunto de solução, porque recorrendo à calculadora determine entre que valores deve variar o alfa de modo que a área do trapézio retângulo seja superior a 2. Ora, então, nesse caso, o valor do alfa deveria variar entre este valor que está aqui e este valor que está aqui para garantir que a área é superior a 2. Ok? Mais, para além desta dúvida, do teste número 1, temos ainda do exame tipo 3, o exercício 3 e 8. Ora, exame tipo 3 do grupo 1, 3 e 8. Ok. Relativamente ao 3, vou aqui apagar isto que se fez. Portanto, exame tipo 3. O 3 e o 8. Ora, exercício 3. Considera uma variável aleatória x. Uma variável aleatória x com distribuição normal. Sabe-se que
P de x é menor que A, P de x menor que A é igual a P de x maior que B e que é por sua vez igual a 0.3. Ora, isso implica o quê? Como estamos na distribuição normal, fazemos aqui a curva de Gauss, simétrica relativamente ao valor médio. Diz aqui que a probabilidade de x menor que A é igual a 0.3. Ora, isso implica automaticamente que o A nunca poderia estar aqui deste lado. Porque se o A estivesse aqui deste lado, esta área ocupada pelo A era de certeza superior, ocupada por A não, esta área correspondente à probabilidade de x menor que A era superior certamente a 50%, e diz ali que é 30%. Ora, isso implica automaticamente que o A tem que ser um valor que está aqui, é um valor inferior ao valor médio. Okay? E, portanto, aqui a área ocupada por esta região corresponde a 30%. Ok, mais o B. A probabilidade de x maior que B também é igual a 30%. Ora, isso implica automaticamente que o B tem que ser simétrico do A relativamente ao valor médio. Também é 30%. Ora, sendo assim, o valor médio, no fundo, é o ponto médio do segmento da reta AB. Então é A mais B sobre 2. Logo, a resposta correta é a opção D. Relativamente ao exercício 8 deste mesmo teste, ora, vamos lá ver se eu não me perco. Portanto, temos o exame tipo 1, temos aqui o exame tipo 2, exame tipo 3. O exercício 8 diz então, portanto, este era o exercício 3, o exercício 8. Em C, conjuntos de números complexos, considera a condição Z mais conjugado, Z mais conjugado de Z elevado a 2 ao quadrado, menos Z menos conjugado de Z ao quadrado igual a 16. Em qual das figuras pode estar representado no plano complexo o conjunto de pontos definido por esta condição? Ora, esta condição aqui em variável complexa não se encaixa em nenhuma das 4 condições principais que definem os 4 lugares geométricos principais nos complexos. A circunferência, a mediatriz, as retas paralelas ao eixo real e imaginário e as semirretas. Então a única forma de eu perceber que região esta condição define é transformar o Z em A mais BI, neste caso vou transformar em X mais YI. Portanto, ficamos com x mais yi, mais x menos yi, que no fundo é o conjugado de z, ao quadrado, menos x mais yi, menos x menos yi, ao quadrado, igual a 16. Ora, ficamos então com, estes aqui acabam por cortar, 2x ao quadrado, menos x mais yi, menos x mais yi, portanto estes acabam aqui por cortar, ao quadrado igual a 16. Aqui ficamos então com 4x quadrado, exato, 4x quadrado, penso que não me enganei, menos aqui 2y i ao quadrado, igual a 16, portanto ficamos com 4x quadrado, menos 4y ao quadrado i quadrado, igual a 16. O i quadrado é menos 1. Ficamos com 4x quadrado mais 4y ao quadrado, igual a 16, o que nos faz lembrar a equação da circunferência, mas para isso não pode haver aqui este 4 a multiplicar pelo x quadrado, nem este 4 aqui, mas isso resolve-se facilmente, é só dividir toda a gente por 4. Ficamos com x quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Logo temos uma circunferência centrada em 0, 0 e de raio 2, o que implica que a opção correta é a opção B. Relativamente a mais uma dúvida. Ora, exame tipo 4, 4.1 e 4.2. Vamos ao exame tipo 4 agora. Estou
só aqui à procura do exame tipo 4. 4.1 e 4.2. Ok. Ora, vou só apagar aqui. Portanto, nós temos que guia de x é igual a x ao quadrado menos 7 vezes e elevado a 3 menos x. Okay. Recorrendo a processos de cruzamento analíticos, resolva os 3 itens seguintes. Utilizando a definição de derivada num ponto, determine o guia linha 3 e escreva uma equação vetorial da reta perpendicular à reta tangente ao gráfico de guia no ponto da abscissa 3. Portanto, primeiro, temos que calcular o guia linha de 3 recorrendo à definição da derivada. Ora, por definição, a derivada num ponto é igual ao limite, quando x tende para a, do guia de x menos o guia de a sobre x menos a. Ora, então, o guia linha de 3 será o limite, quando x tende para 3, do guia de x menos o guia de 3 sobre x menos 3. Ou seja, será igual ao limite, quando x tende para 3, de x² menos 7 vezes e elevado a 3 menos x, menos o guia de 3. Ora, vamos ver qual é a imagem do 3. 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 7 dá 2, fica 2 vezes e elevado a 1. Portanto, dá 2e, portanto, menos 2e, tudo sobre x menos 3. Bom, se substituirmos aqui o x por 3, que é a primeira coisa que devemos fazer, vamos ver que temos uma determinação do tipo 0 sobre 0. Como tem exponenciais, vamos ter que aplicar limite notável. Ora, como a interminação é 0 sobre 0, encaixa perfeitamente no limite notável das exponenciais, quando o x tende para 0. Por isso, a primeira coisa a fazer aqui é já a mudança de variável. Mudança de variável, y igual a x menos 3, uma vez que x está a tender para 3. X igual a y mais 3, quando de facto o x estiver a tender para 3, que é o que acontece, o y passará a tender para 0, tal como se pretende. Ficamos então com o limite, quando o y tende para 0, de y mais 3, portanto temos que substituir o x por y mais 3, não é? Y mais 3 ao quadrado, menos 7, vezes e elevado a 3 menos y mais 3 menos 2e, tudo sobre y mais 3 menos 3, isto corta. Ficamos então com o limite, quando o y tende para 0, de y ao quadrado mais 6y mais 9 menos 2, portanto vai dar mais 2, mais 9 menos 7, que vai dar mais 2. Portanto, tudo vezes e elevado a menos y, que aqui vai ficar 3 menos y, exatamente. Ok. Penso que... Ok. Aqui qualquer coisa... Ok, acho que não estou enganado. Y mais 3, portanto vai ficar e elevado a menos y. Talvez seja um erro daqui. Claro. Claro, aqui não é elevado a 1, aqui é elevado a 0. Que dá 2, como é óbvio. Aqui tenho que retificar, porque aqui tenho E. Bom, assim é que está bem. Portanto, ficamos com e elevado a menos y, menos 2 sobre y, que vai dar igual então a... Ora,
Já fizemos a mudança da variável, agora temos que olhar para o numerador, a ver se o numerador de facto já coincide com aquilo que nós pretendemos. Não coincide de facto, o que é que eu posso fazer? Um dos erros frequentes do aluno é pegar aqui nesta expressão e tirá-la daqui. Portanto, no fundo, fazer isto. Escrever limite de y² mais 6y mais 2 vezes o limite de e elevado a menos y menos 2 sobre y. Okay? Isto não se pode fazer, porque no fundo isso só se poderia fazer se esta expressão estivesse a multiplicar por todo este numerador. E a expressão só está a multiplicar pelo e elevado a menos y. Ora, então como é que eu vou resolver aquele problema? Bom, vou retirar parênteses, vou aplicar ali a propriedade distributiva, vou ficar com vários termos e vou só aproveitar os termos que eu pretendo, os termos que no fundo me dão um jeito para a aplicação do limite notável. Ficamos então com o limite, quando o y tende para zero, de y² é elevado a menos y, mais 6y é elevado a menos y, mais 2 é elevado a menos y, menos 2, tudo sobre y. Ok? Vai ficar então o limite. Agora sim, vou abrir, vou aproveitar estes dois, para depois pôr o 2 em evidência e ficar exatamente com aquilo que eu pretendo. E vou retirar estes. Ficamos com y² é elevado a menos y sobre y, mais o limite, quando o y tende para zero, de 6y é elevado a menos y sobre y, mais 2 vezes o limite, quando o y tende para zero, de e elevado a menos y menos 1 sobre y. Ok? Passando aqui para cima, ficamos então com, ora, este corta com este corta com este, substituindo o y por 0, ficamos com 0 vezes e elevado a 0, mais 6 vezes e elevado a 0, mais 2 vezes, aqui temos que acertar, vamos ter que pôr aqui um menos, só que temos que multiplicar aqui por menos 1 então. Portanto, fica 2 vezes 1 vezes menos 1, ou seja, ficamos com 6 menos 2, que dá 4. Ora, temos então aqui o guia linha de 3. Ainda não acabou o exercício, porque é preciso agora escrever uma equação vetorial da reta perpendicular à reta tangente ao gráfico de guia, no ponto da abscissa 3. Ou seja, estamos a falar da seguinte situação gráfica. Portanto, nós temos o ponto de abscissa 3 do gráfico de guia. Esse ponto tem uma ordenada, que eu já a calculei, que é o guia de 3, que é 2. Temos então a reta tangente. Temos a reta tangente ao gráfico de guia no ponto da abscissa 3, mas o que eu pretendo não é a equação da reta tangente, mas da reta perpendicular. Ou seja, o que se pretende aqui é a equação desta reta. Ok? Ora, então como é que eu vou terminar a equação da reta? Preciso de um ponto e de um vetor, ou do declive. Ponto desta reta pode ser o ponto de coordenadas 3, 2, que é o ponto de tangência. Vetor. Ora, como eu sei que o guia linha de 3 é igual a 4, então sabemos, se eu chamar a esta a reta R e a esta a reta S. Sabemos então que o declive da reta R é igual a 4. Okay? Como a reta S é perpendicular à reta R, então daqui resulta que o declive da reta S será menos 1 sobre 4, menos 1 sobre o declive da reta R. Ora, e daqui resulta, como nós sabemos, que um vetor diretor da reta S pode ser o vetor de coordenadas menos 1, 4. Isto por causa de uma propriedade que nós vimos no 10º ano e 11º também. Quando o vetor diretor de uma reta tem de coordenadas AB, então o declive é B sobre A. Ok? Peço desculpa, que eu aqui enganei-me, é exatamente ao contrário. 4 menos 1, ok? B sobre A, portanto menos 1 sobre 4. Significa isto que a equação vetorial da reta S será dada por xy
igual a ponto, que é o 3, 2, mais k, 4, menos 1. Ok? Com k pertencente a R. Relativamente ao 4.2, relativamente ao 4.2, que é que pede aqui o 4.2? Pede para mostrar que G de duas linhas de x é dado por aquela expressão e estudar a função G quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico quanto à essência de pontos de inflexão. Portanto, vamos aqui. A função G de x é dada por x² menos 7 vezes e elevado a 3 menos x. Portanto, a G' de x será dada por x² menos 7 derivada vezes e elevado a 3 menos x, mais x² menos 7 vezes e elevado a 3 menos x, derivado, estou a aplicar a regra do produto, como é óbvio, que é a operação principal aqui. Derivada de x² menos 7 é 2x, vezes e elevado a 3 menos x, mais x² menos 7 vezes 3 menos x derivada vezes e elevado a 3 menos x. Ora, ficamos com 2x vezes e elevado a 3 menos x mais x² menos 7 vezes menos 1 vezes e elevado a 3 menos x. Como e elevado a 3 menos x é um fator comum aos dois termos, pomos em evidência e elevado a 3 menos x, ficamos então com 2x, aqui com menos x² mais 7. Okay? Vamos agora para a segunda derivada, e a duas linhas de x é igual a regra do produto novamente, vezes menos x² mais 2x mais 7, mais o e elevado a 3 menos x vezes 2x menos x² mais 7 derivada. Portanto, aqui vamos ficar com menos e elevado a 3 menos x, quando aplicar aqui a derivação, vezes menos x² mais 2x mais 7, mais e elevado a 3 menos x, vezes menos 2x mais 2. Ora, mais uma vez temos em comum o e elevado a 3 menos x, então pomos e elevado a 3 menos x vezes, ora este menos vai influenciar os sinais de tudo isto, ficamos então com x², menos 2x, menos 7, e aqui ficamos com menos 2x mais 2. Portanto, e elevado a 3 menos x vezes x² menos 4x menos 5. Ok. X² menos 4x menos 5. Chegámos onde nós pretendíamos. Depois, pede para estudar o sentido das concavidades. Ora, para isso, temos que determinar os zeros. Bom, vamos lá ver. O objetivo, no fundo, é estudar o sinal da função segunda derivada de G. Eu até posso desde já adiantar que o sinal desta função segunda derivada de G será influenciado sobretudo por esta função quadrática, uma vez que esta função exponencial que aqui está é sempre positiva, qualquer que seja o x pertencente a R. E, portanto, ela é sempre positiva. O produto de positivo por positivo dá positivo. O produto de positivo por negativo dá negativo. Portanto, o sinal será essencialmente será definido por esta função quadrática. De qualquer forma, podemos fazer o processo habitual, determinar os zeros. X² menos 4x menos 5 igual a 0. E elevado a 3 menos x igual a 0, ou x² menos 4x menos 5 igual a 0. Esta equação aqui é uma equação impossível. Aquela equação ali tem como soluções x igual a 1 ou x igual a 5, vai dar x igual a menos 1 ou x igual a 5. Fazendo o quadro, portanto, temos aqui então e a duas linhas, menos infinito, mais infinito. Os zeros são o menos 1 e o 5. Como nós já vimos, o sinal da segunda derivada é essencialmente definido aqui por esta função quadrática, que tem a concavidade voltada para cima
e que os zeros são menos 1 e o 5, portanto ela vai ser negativa aqui e positiva aqui. Tem a concavidade voltada para cima, para baixo, para cima, e temos aqui os nossos pontos de inflexão. Então, conclusão, o gráfico de guia tem a concavidade voltada para cima em menos infinito menos 1 e 5 mais infinito, e tem a concavidade voltada para baixo em menos 1, 5. O seu gráfico tem 2 pontos de inflexão, de abscissas, x igual a menos 1 e x igual a 5. Okay? Pronto, e está feito aqui o estudo. Vou terminar este vídeo por enquanto, mas vou fazer outro vídeo para as restantes dúvidas do exame tipo 5, tipo 6 e tipo 7.